Bom, pessoal, dando sequência, né, ao nosso estudo sobre propriedades de funções, então agora verificando o domínio de uma função. Então aqui tem uma função g de x igual a raiz de x sobre x menos 5 e o gráfico dela, isso aqui lá no Wolfram Alpha, que vocês já conhecem. Quando nós estudamos equações, nós acabamos falando um pouco sobre domínio, né? Então, tinha lá uma determinada equação, para determinar o domínio dela, a gente tentava identificar pontos em que a variável não pudesse ser calculada, né? Tendo em vista que nós estávamos trabalhando com números reais. Então, a gente ficava bastante atento a frações, denominador de frações, que não podem ser zero, para que nós não tenhamos indeterminações, e raízes, né, que não podem ser calculadas para números negativos, pois vão nos levar a números complexos, e a gente novamente está trabalhando com os reais. Tá? Então, para as funções, a ideia é semelhante. Então, quando eu observo essa função, eu tenho os dois exemplos que eu citei. Eu tenho uma raiz da variável lá no numerador, e um denominador onde a variável também aparece, onde o x também aparece. Então, eu sei que a raiz de x, né, o x tem que ser maior ou igual a zero, tá? Porque se ele for negativo eu vou ter um número complexo, então o x tem que ser maior ou igual a zero, e o x menos 5 tem que ser diferente de zero, pois o denominador não pode ser zero. Se x menos 5 for diferente de zero, isso implica que x seja diferente de 5, tá? Então, verificar o domínio de uma função é semelhante a verificar o domínio de uma equação, como a gente já fez anteriormente. Aliás, quando formos trabalhar especificamente com funções de primeiro grau, eu vou falar um pouco sobre a diferença de funções e equações. Tá? Essa aqui é uma outra representação para esse domínio. Tá? Eu não vou me estender muito nela não, mas é uma união aqui de dois conjuntos de números que vão considerar valores de x de 0 a 5, aqui assumindo 0 e não o 5, e isso vai ser unido com um conjunto de números de 5 a infinito, não contendo 5 e contendo qualquer valor até o infinito. Tá? Então, essa é a maneira de verificar o domínio de uma função. Okay? Ou seja, verificar quais os valores que eu posso atribuir a x. Tá? Também existe a possibilidade de verificar a imagem de uma função. Então, muitas vezes isso é necessário, né? Já que nós estamos falando de propriedades básicas de funções. Então, vamos supor aqui um f de x igual a 2 sobre x, onde eu quero encontrar a imagem dessa função. O gráfico me auxilia muito nessa tarefa. Né? Então, a observação desse gráfico, dessa hipérbole, me indica que o x não pode assumir valor zero. Tá? Então, o domínio vai ser o conjunto dos reais, com exceção do x igual a zero. Tá? Isso falando, né, em domínio. Então, a solução gráfica seria essa, um domínio x diferente de zero, tá? Ou com aquela representação, como eu disse antes. Mas para confirmar, né, também o zero não faz parte da imagem dessa função, né? Porque aqui, notem, né, que o x não pode ser zero domínio, mas o y também não. Tá? O y não vai assumir o valor zero. Então, eu faço 2 sobre x igual a zero. Né? Eu assumo que de fato o f de x pudesse ser zero. E aí eu vou verificar que isso não é verdadeiro, né? Porque 2 sobre x igual a zero, isso implica que 2 é igual a x vezes zero, ou que 2 é igual a zero. Tá? Agora, se eu atribuir, por exemplo, para o valor de f de x um k qualquer diferente de zero, um número real diferente de zero, o 2 sobre x é igual a k, e, portanto, 2 é igual a kx, nos levando a um x igual a 2 sobre k.
então não há problema algum em atribuir valores para x diferentes de zero, porque isso vai me levar a valores de k, que aqui representariam a imagem da função também diferentes de zero. Tá? Então essa seria uma das maneiras, na verdade duas das maneiras de verificar a imagem de uma função, através do gráfico e uma solução algébrica. Ainda para esse vídeo, na sequência, a gente vai falar de continuidade de uma função. Tá? Aqui eu coloquei 5 gráficos, né? E graficamente falando, uma função vai ser contínua em um ponto se o gráfico não tiver nenhum tipo de falha, uma quebra, um pulo. Tá? Então, o contínuo, a continuidade está associado a isso, né? A continuidade, né, dos pontos que compõem o meu gráfico. Então, se vocês olharem essa primeira figura, né, ela representa uma função que é contínua em todos os valores de x. Tá? Então, eu tenho continuidade em todos os valores de x. Notem que não há falha alguma na representação dessa figura, desse gráfico. Tá? Então, eu digo que ele é contínuo em todo x. Já o segundo gráfico, ele não é contínuo, porque a gente consegue ver aqui um buraco, né, em x igual a a. Então, se a gente está estudando o comportamento dessa função f para valores de x próximos de a, né, ou seja, valores que antecedem aqui o a ou logo após o a gente não pode assegurar que os valores do f de x vão estar próximos do f de a. Tá? Então aqui eu tenho o que é chamado de descontinuidade removível, porque a gente pode remendar isso daqui, ou consertar, definindo um f de a, de alguma forma. Tá? Aqui nessa outra figura também tem uma descontinuidade removível, tá? Mas nesse caso aqui, né, eu não tenho nenhuma indicação aqui do f de a em algum ponto externo, tá? Mas eu também posso remover completando esse buraco. A quarta figura mostra uma descontinuidade de pulo ou salto, então, né, não é apenas uma quebra, né, na continuidade da linha, mas eu tenho um salto, eu tenho um espaço maior aqui. Tá? Nessas situações pode ser impossível, né, completar incluindo aqui um f de a, né, porque você tem uma descontinuidade aqui considerável. Né? E por último eu tenho uma descontinuidade infinita. Tá? Então, nesse caso a gente não pode fazer nada do que foi mostrado nos casos anteriores. É importante a gente, né, ter ciência desse conceito de continuidade, né, por conta do que a gente vai fazer posteriormente com essas funções. Né? Vocês, como engenheiros, vão utilizar funções para descrever grandezas físicas, por exemplo, e considerar, né, todos os valores de x e y, né, correspondentes, ou seja, o domínio imagem é muito importante, e funções com descontinuidades podem ser problemáticas. Aqui, né, tem um exemplo só, para finalizar esse segundo vídeo, de verificação de pontos de descontinuidade. Uma simples análise de em qual dos casos esses três gráficos, essas três funções se enquadram. Né? Essa primeira aqui, né, eu tenho uma descontinuidade infinita, né? Na verdade aqui, né, se eu consigo ver que eu tenho o meu f de x sendo definido por uma uma função que tem uma fração, e aqui no denominador eu não posso ter valores de x igual a 2, né, porque daí eu teria um zero. Tá? Então essas duas curvas aqui, né, não vão chegar no valor de x igual a 2, então tem uma descontinuidade infinita. Essa segunda representação é de uma função contínua, tá? Então eu não tenho problema algum
em atribuir valores para o x e olhar o g correspondente. Note aqui que eu tenho uma multiplicação, né, de dois valores que relacionam aqui a variável, então um x mais 3 que multiplica um x menos 2, tá? Então posso atribuir qualquer valor real para x, que isso vai me levar a um g de x. E o último gráfico mostra uma descontinuidade removível, porque aqui em cima, né, eu tenho um pontinho vazio. Se eu olhar a minha função h de x, ela mostra um x ao quadrado menos 4 dividido por um x menos 2. Ou seja, o x também não vai poder assumir o valor 2. Por isso que essa descontinuidade está em x igual a 2. Tá? Então é uma descontinuidade removível. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre funções crescentes e decrescentes, tá? E considerar aí também alguns exemplos relacionados a isso. Então, até o próximo vídeo, pessoal.